tem muitos casos que eu já vi, conectado com isso que você falou, de empresas que o feedback é fundamental para a promoção, mas que as variáveis analisadas são subjetivas, né? Então você tem lá uma variável, sei lá, força de vontade, né? Sei lá, dedicação, né? Como é que você vai medir dedicação, né? E tem uma coisa interessante nisso, que eu acho que conecta com algo que aconteceu comigo a semana passada. Semana passada eu comecei um processo de coaching com uma gerente, uma gestora de uma empresa, e fiz um alinhamento com ela e o gestor dela, o diretor, que é gestor dela, líder dela. E a gente fez, o objetivo da reunião nossa era simplesmente determinar qual era o objetivo do processo de coaching. E é muito interessante que eu fiz uma pergunta, basicamente a pergunta foi isso: qual é o objetivo mensurável que vocês querem para esse programa de coaching? Deu um silêncio na sala, e aí o diretor virou e falou: ó, você fez uma pergunta que eu não tinha pensado na resposta. Como buscar algo mensurável? Porque é muito interessante isso, né? Nas empresas, infelizmente, tem muita gente querendo coisas que às vezes ela nem sabe o que é, ou às vezes ela sabe o que é, mas não consegue transmitir isso com clareza, ou às vezes ela consegue transmitir, mas o outro não consegue captar com a clareza necessária. Enfim, vai se perdendo no meio do caminho a informação, nesse caso que eu estou dando o exemplo, o objetivo. E aí, como é que você mede se você não sabe qual é a régua que vai ser usada, né? Então, eu tenho falado bastante que eu não tenho dúvida que uma das partes mais difíceis de um processo de coaching é a primeira sessão, onde a gente vai definir o objetivo do processo. É incrível como tem gente que chega para a primeira sessão e não tem muito claro. Uhum. Acha que tem, mas quando eu começo a apertar um pouquinho, né, por exemplo, a pessoa fala assim: eu quero que essa pessoa seja mais dedicada. Aí eu viro e falo: tá, como é que você mede a dedicação hoje? Ah, não sei. Aí vai: não, pela percepção, a gente nota. Não, a gente nota não é mensurável, a gente nota é subjetivo. Então, eu tenho encontrado muito mesmo esse desafio em feedback, principalmente quando é para promoção, de ter variáveis que são mensuráveis, que são objetivas. E eu quero até lançar um desafio para quem está ouvindo a gente agora e é líder. Dá uma olhada nas variáveis que você avalia aí o seu liderado ou os seus liderados e se faz essa pergunta: como é que eu meço isso? Como é que eu meço isso hoje? Como é que eu dou uma nota de 0 a 10? Como é que eu meço em metros, em quilos, em centímetros, em quantidades? Se não tiver uma forma de medir, cara, talvez essa não seja a melhor variável, talvez você tenha que pensar numa outra variável. Eu conto sempre de um coach meu que chegou para a primeira sessão e eu perguntei: o que você quer desse processo de coaching? E a resposta dele foi: eu quero ser feliz. Falei: tá bom, e como é que a gente mede felicidade? Aí ele falou: eu quero poder acordar com vontade de trabalhar. Tá bom, mas se você acordar um dia com vontade de trabalhar, significa que você está feliz? Não, um dia não. Quantos dias então? Com que frequência? Quais dias da semana? E o dia que você for dormir muito tarde e não acordar muito disposto no dia seguinte também conta? Quer dizer, a gente começou a investigar, tentar medir felicidade, porque felicidade é algo que não se mede, né? E que é diferente umas pessoas para as outras. Exato, exatamente. E todas as variáveis, ou eu não posso afirmar todas, porque eu não estou pensando em todas aqui, mas pelo menos a imensa maioria das variáveis subjetivas são individuais. Cada um vai ver de um jeito. Quer ver uma demanda que sempre aparece para mim em coaching, quando vem do líder para o liderado, eu quero que ele seja mais estratégico. Aí, tá bom, como é que mede isso? E aí eu pergunto, no alinhamento eu pergunto: tá, quantos metros de estratégia esse cara tem hoje? Não é em metro, é em quilo. Então quantos quilos de estratégia ele tem? Não é em quilo, como é que é? No mínimo, a gente tem que criar uma escala. No mínimo. Tá bom, então eu acho que hoje ele é nota 5. Tá bom, então me fala como é o nota 10. O que faz um nota 10? Eu uso uma expressão que é coisificar o que a pessoa Isso. quer, né? Transformar Evidências em coisas, né? observáveis, pelo menos, não é? Ou seja, Exato.
Exato, Eu cheguei a trabalhar numa empresa exato. que funcionava assim, ou seja, havia as variáveis subjetivas, mas elas estavam explicadas o que é que esta variável quer dizer e o que é que o 1 quer dizer, o que é que o 2 quer dizer, o que é que o 3 quer dizer. Às vezes, até a distinção de uns números para os outros, ou seja, de uns níveis para os outros, era a mesma frequência. Outras vezes não, era mesmo uma explicação de intensidade daquele critério específico. E mesmo assim, eu tive a sorte de ter uma boa líder nessa empresa, mesmo assim, o que é que ela fazia? O objetivo, ou seja, burocrático, era ela só dar a opinião dela, né? Dar a pontuação que ela acreditava que eu tinha e mandar lá para o RH. Mas ela enviava para mim, para eu também dar a minha autoavaliação de pontuação e depois sentávamos juntas a ver as diferenças de pontuação e Perfeito. comentávamos o porquê termos dado cada uma aquela para alinharmos, não é? E percebermos o porquê e o que é que ela esperava e o que é que eu achava que aquilo queria dizer, porque mesmo estando explicado, há sempre possibilidade para interpretações Exato, diferentes, né? exato. E quando a gente fala em meta, né, em coisas mensuráveis, é bem difícil de definir isso, porque é óbvio que a gente tem metodologias para isso, né, a mais famosa é o SMART, né, e eu tô criando uma que eu chamo de Smart Test, porque eu acho que falta algumas coisas, logo logo eu publico alguma coisa sobre isso, mas independente disso, eu tive uma conversa com um cliente meu recentemente, onde ele perguntou para mim assim: "Tá bom, Rodrigo, mas o mais importante é o fim ou é o meio?" Por exemplo, tá bom, eu defino que a meta, vamos supor, vai, a meta de um vendedor, que a meta do vendedor é vender R$ 1 milhão. E aí ele vende R$ 1 milhão. Só que no meio para vender R$ 1 milhão, ele é antiético, mentiroso, sei lá, ele promete coisas que a empresa não vai dar e etc. Mas ele vende 1 milhão. E aí, tá valendo mesmo assim? Ou, tá bom, então eu vou medir o meio. A venda tem que ser com tal processo, tal qualidade, etc, etc, etc. Mas aí, se o cara seguir isso e não bater a meta no final, eu dou como ok, ou não. Então, quer dizer, é algo complicado, não é algo tão simples assim de se definir. Agora, eu também gosto de dizer que o alvo é para você acertar o máximo possível próximo do centro, mas não necessariamente você vai acertar no centro. Às vezes teu objetivo é só acertar o alvo, né? Mesmo que não no centro. Quer dizer, se você não consegue definir muito claramente, mas você consegue pelo menos definir qual é o alvo, já é um excelente passo. Mas esse exemplo que estavas a dar até do vendedor tem também a ver com o timing, né? Ou seja, às vezes a maioria das empresas põe final do ano, né? Dezembro. Até dezembro tem que estar X. E muitas equipas ou pessoas até dezembro está, sei lá, 80%, e então já não vão ter o bónus ou a promoção, e depois vai-se ver 2 meses depois, eles estão a 150% da meta, e as outras equipas que bateram nos 100% estão a 120%. Ou seja, às vezes por causa de pequenos timings, a pessoa é prejudicada quando na verdade até teve um É. trabalho mais consistente e que no longo prazo vai ter uma diferença maior, não é? Nos resultados finais. E você sabe que eu que tenho, eu não tenho nem imparcialidade nem individualização alta, mas a minha imparcialidade é mais alta do que minha individualização. Eu tendo a flexibilizar menos as metas e trabalhar um pouco mais com a definição de uma meta de qualidade do que o oposto, né? Então, por exemplo, quando eu trabalho com meta para vendedor, durante toda a minha vida que eu gerenciei vendedores, eu sempre trabalhei com meta não só a meta de venda no final, mas a meta que a gente chama de taxa de conversão interna, que é as metas dentro de cada etapa do funil da venda. Quer dizer, por exemplo, vamos lá, eu sei que para cada 100 pessoas que eu ligar, eu vou conseguir falar com 80, por exemplo, né? Então, se eu ligar para 100 e falar com 70,
eu sei que lá embaixo eu não vou bater a meta. Tá, eu posso melhorar no caminho. Mas se eu melhorar no caminho, significa que se lá em cima eu tivesse falado com 80, eu ia bater muito mais a meta lá embaixo. Porque se eu melhorei no caminho, eu podia melhorar de outra forma. Então, eu sempre trabalhei com os meus vendedores menos focado no quanto ele vende e mais focado na taxa de conversão de cada etapa do funil. Só que aí eu tinha uma visão muito aproximada da realidade no que era etapa do funil, para poder dizer para o cara assim, ó, se você fizer exatamente esses percentuais, no final do ano você vai bater a meta. Se não bater, aí é comigo. Aí eu que errei os percentuais, aí a responsabilidade é minha. Agora, se você fizer os percentuais que eu falei, e dá para fazer, porque aí o que acontece? Por exemplo, eu gerenciei muita equipe de telemarketing, né? Quando você, por exemplo, cobra só o final numa equipe de telemarketing, né, ou de televendas, quando você cobra só o resultado final, às vezes a pessoa vai destruindo contato, destruindo lead no meio do caminho. Ela liga para um lead, fala, Margarida, aqui é da empresa tal. Ah, não sei. Tá bom, obrigado, tchau. Desliga e vai pro próximo, porque ela não tá afim de tentar te convencer, de se esforçar um pouquinho. E como ela sabe que ela tem lead infinito, tudo bem, passa isso para depois, passa pro cara do lado, Sim. deixa o meu amigo tentar vender. E aí, isso, num processo de venda, cobrando só o resultado final, isso não vai aparecer. Agora, quando você cobra as taxas intermediárias, eu vou pegar que ele, sei lá, bateu a meta de 1 milhão de vendas, mas ele ligou para 300% do que ele poderia ter ligado. Então, ele queimou 200% de contato. Entendi. Né? E os 100 que ele usou, o outro cara poderia ter usado os mesmos 100% e ter feito a mesma venda de 1 milhão, né? Eu não sei se para quem tá ouvindo isso fica claro, posso até fazer depois um episódio aqui só falando sobre esse lance de taxa de conversão, se bem que isso vai interessar mais para vendedores, mas o que eu estou dizendo eu vejo que ou você tem que ser um pouco mais flexível para ver se a pessoa fez um processo legal e ainda assim não bateu a meta, ou você tem que ter culhões para bancar a meta. Fala, não, a meta é essa, tá preparado, tá certo, funciona assim, e é isso que eu vou cobrar. Acabaste de assistir a um corte de um episódio do podcast Talentos para o Sucesso. Pesquisa Talentos para o Sucesso no YouTube ou no Spotify para teres acesso ao episódio completo. Obrigada.